Uma boa semana a todos, né? Sábado já passou, mas continuamos aí numa atmosfera agradável. Deus seja louvado por isso. E nós vamos então para a parte final. Para a parte final dessa série de 3 mensagens. Nós vamos continuar. Eu vou continuar compartilhando com vocês o meu sofrimento, estudando esse assunto e cada vez sendo desafiado de novo por algum texto novo. E eu sei que isso vai continuar acontecendo, porque isso é um grande mistério para nós, então tem muita coisa ainda que a gente ainda precisa compreender a respeito do assunto. E nós temos que evoluir e progredir nisso, continuar estudando. A gente terminou a parte anterior com uma pergunta. Não sei quantos se lembram da pergunta. Eu perguntei o seguinte. Nós vimos então que Jesus tinha inclinações, paixões, propensões e tendências, certo? E que ele tinha tudo isso na mesma intensidade que o ser humano tem, certo? Mas a pergunta que eu fiz foi, ele tinha inclinações a quê? Nós vimos que concupiscências, paixões, inclinações não são sempre ruins. Então ele tinha inclinação a quê? Alguns dizem assim, como eu já disse, só para a gente reforçar, se Jesus não tinha inclinações para o mal, ele não tinha como ser tentado, ou melhor, ou talvez não teria como ele cair em tentação se ele não tinha essas inclinações. Mas nós vimos que Adão e muitos dos anjos celestiais caíram em tentação, mesmo sem ter essas inclinações. Portanto, eu repito, alguém para ser tentado e para haver a possibilidade de queda, ele não precisa ter inclinações para o mal, ele precisa ter inclinações. Okay? É aí que Satanás trabalha, nas inclinações. Então, Cristo, ele sentiu a força das tentações que nós sofremos, mas numa intensidade muito maior do que a nossa. Mas ele foi tentado em suas próprias inclinações. Lembra do texto bíblico que nós lemos? Cada um é tentado pelo quê? A sua própria concupiscência. Então ele foi tentado naquilo que era tentação para ele. E a pergunta é, o que era então tentação para Cristo? Voltamos àquele ponto. Jesus foi tentado a olhar para uma mulher com pensamento impuro, foi tentado a roubar alguma coisa de alguém, foi tentado alguma vez a agredir uma pessoa. Veja que interessante que a irmã White escreveu a respeito disso. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza fazia o que em relação ao mal? Ela recuava do mal. Eu pergunto, a nossa natureza recua do mal ou nos empurra para ele? Então veja que o mal, ele não era uma tentação para Cristo, porque a sua natureza fugia, ela recuava do mal. Então, para que Satanás pudesse tentar a Cristo, ele tinha que tentar nas suas inclinações para o bem, mas embutindo nessas tentações o mal, certo? Tentado a praticar um bem, mas que vinha junto algo mal. Essa é a arte do engano. Então vamos ver como é que foi isso. Se Satanás apelasse para Cristo assim, ó, diretamente para o mal, desobedeça a Deus, seja presunçoso, se ajoelhe diante de mim e me adore, teria funcionado? Não teria funcionado. Por que não? Olha só o que é dito a respeito de Cristo. Todo pecado, quanto? Todo. Toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura para o espírito. E aí eu pergunto, para mim e para você, todo pecado é uma tortura para nós? Eu vou usar mais uma analogia. E agora eu vou falar diretamente para os homens. Imagine que você está numa guerra e no meio dessa guerra você foi capturado, foi preso. E o exército inimigo, o general lá, fala assim com você, olha, diga onde estão os seus outros companheiros de exército. E você diz, não vou dizer. E ele diz então, se você não disser, você vai ser torturado. E você diz, não vou dizer. Então tá bom. Então, nós homens, você é levado por uma sala, é sentado numa cadeira, nós vamos te torturar até você falar. Que começa a tortura. Então entra uma mulher, muito bonita,
começa a se insinuar por aquele homem e começa a se despir. Eu pergunto, isso é uma tortura para um homem? Isso é uma tortura para um homem? Então veja, todas essas coisas pecaminosas era o que para Cristo? Uma tortura. Ter que estar numa condição como essa, de sentado diante de uma mulher bonita, se insinuando e se despindo, para Cristo era o quê? Seria o quê? Uma tortura. Agora, para nós isso é uma tortura? Ou é uma tentação? Entendem? Então Cristo ele foi tentado naquilo que era tentação para ele. E o que era tentação para ele? Veja que interessante um relato bíblico. Porque esse texto é bastante intrigante e ele diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em quantas coisas? Todas as coisas à nossa semelhança. A palavra de novo, semelhança não é igual. Então Cristo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí quando eu vi esse texto, eu me perguntei, mas como Cristo pode ter sido tentado em todas as coisas? Então Cristo foi tentado a olhar para um outro homem com um pensamento impuro? Porque um homossexual tem essa tentação, sim ou não? Como é que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas? Como é que a gente entende isso? Para a gente começar a construir um raciocínio aqui, eu preciso começar do fim. Quando Cristo foi tentado ali no deserto, aquelas 3 tentações severas, no final, olha o que aconteceu. A Bíblia relata assim, e acabando o diabo, quantas tentações? Toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Outra versão bíblica diz assim, passadas que foram as tentações, de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, a Bíblia diz que aquele momento que Cristo passou no deserto, ele sofreu quantas tentações? Todas. Ué, mas em que sentido Cristo sofreu todas as tentações naquele momento? Lógico, ele continuou sendo tentado. E vocês vão entender o que isso quer dizer. Ele continuou sendo, mas ali no deserto ele sofreu todas. Por isso que ele pode nos compreender. E eu comecei a vasculhar algumas informações bíblicas e eu me deparei com um texto que clareou um pouco isso para mim. E o texto foi esse aqui. Porque, quanto? Tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, em resumo, veja isso daqui. Jesus foi tentado em todas as coisas. Ao deixá-lo no deserto, o diabo terminou toda a tentação. Tudo que há no mundo são concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O que significa? Que todas as tentações que sofremos estão enquadradas aqui. E Cristo vivenciou todas. Mas Satanás tentou levá-lo a falhar, mas não pela sua inclinação ao mal, porque ele não tinha, mas pela sua inclinação ao bem. E vocês vão entender melhor quando nós analisarmos as 3 tentações que Jesus passou. Bom, então todas as tentações que nos sobrevêm estão enquadradas nesses 3 elementos, e Cristo sofreu todos, mas de uma forma diferente de nós. Em primeiro lugar, com a intensidade igual à nossa? Muito maior, e vocês vão ver como. Segundo lugar, ele tinha objetos diferentes, concupiscências diferentes das nossas. Então vamos para o deserto. Tentação número 1. Diz a palavra de Deus assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Alguém que já ficou 40 dias sem comer? Alguém? Eu pergunto uma coisa, que tipo de fome é essa, depois de 40 dias sem comer? Será que é uma fome assim que você chega e diz, eu estou morrendo de fome, vou fazer um lanchinho? É esse tipo de fome que Jesus teve? Não. Sabe que tipo de fome é? Aquela fome que traz à tona o que tem de pior num ser humano a ponto de comer os próprios filhos. Lembra do que aconteceu com o povo de Israel? É esse tipo de fome que Jesus sentiu. Não é uma fome de, vamos fazer um lanchinho, eu estou morrendo de fome. É uma fome tão grande que ele chegou perto da morte. O que aconteceu quando as tentações acabaram? Vieram para quê? Para socorrê-lo,
porque ele iria morrer se continuasse daquele jeito. Não foi uma fomezinha. Foi algo muito intenso. Cada fibra de Cristo estava suplicando pelo alimento. Isso é uma concupiscência? Sim ou não? É uma paixão? É um desejo intenso? Sim, ele queria aquilo, precisava daquilo. Certamente Jesus estava enfraquecido, estava magro. Com toda certeza ele estava magrinho, emagreceu. Então, a irmã White comenta o seguinte em relação a isso. Ele compreendeu que a força do apetite indulgente e das paixões não santificadas que controlavam o mundo. Cristo, então, experimentou paixões não santificadas? Não. Ele experimentou a força delas. Então, a mesma força da minha paixão não santificada, ele sentiu, mas a inclinação dele era diferente da minha. Mas como assim? Satanás então se aproveita desse momento e olha o que ele propõe. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. 40 dias sem comer, foi uma tentação para Jesus ou não foi? Só que tem um detalhe aqui. Nesse momento, a força da paixão que o impulsionava a fazer o pão para comer era tão intensa, por exemplo, como a força de alguém que tem o desejo de usar drogas. Entendem? A força da paixão e do desejo era o mesmo, mas o objeto? Diferente. Aliás, não era o mesmo, era muito superior à força da tentação que ele sofreu. Agora, eu pergunto, levanta a mão aqui, quem já foi tentado a transformar uma pedra em pão? Ué? Ninguém? Mas Jesus não era exatamente como nós? Ele não sofreu todas as tentações que nós sofremos? E como que você e eu nunca fomos tentados a transformar pedra em pão? Qual era o diferencial de Cristo? Então a tentação para ele é porque ele estava com fome. Isso foi a tentação. Era isso? Não, irmãos. Eu posso passar 40 dias sem comer e Satanás nunca vai me tentar a transformar a pedra em pão. Qual era a força da tentação? Ele podia fazer isso. Então, comparando com o ser humano, o pecado está ali. Você se inclina para aquilo, você tem um desejo por aquilo e você pode fazer se quiser. Sim ou não? O mesmo aconteceu com Cristo com uma intensidade maior, só que para o pecado, não. Para algo que em si não era pecado e que ele podia fazer se quisesse. Ninguém absolutamente identificaria isso como uma tentação. Só Cristo. Porque ele era o único que poderia fazer isso. Para saciar a fome. Qual é o problema? Pecado nenhum. Comer pão é pecado? Não. Então, naquele momento, Jesus desejava o pão. Tinha paixão pelo alimento. Como ninguém nunca teve por cigarro, sexo, drogas e etc. Ou seja, ele nos compreende porque ele sabe a força da paixão humana. Não que o objeto da paixão fosse o mesmo. Isso aqui, quando eu estava estudando isso aqui, isso foi muito impressionante para mim. Jesus, ele teve desejo pelo alimento como ninguém nunca teve por usar drogas, por sexo, por coisas carnais. Por isso ele pode me entender. Não é porque ele tinha a mesma inclinação que eu, mas ele sentiu a força da paixão que me inclina ao pecado. Ele sentiu, mas inclinando a fazer o quê? A sua vontade. E não a de Deus. Me responda uma coisa. Qual é o ponto em comum aqui? Quando eu decido pecar, em essência o que eu estou fazendo? A minha vontade e não a de Deus. Quando Cristo foi tentado, a tentação era o quê? A mesma. Faz a sua vontade, não a de Deus. Mas o objeto era diferente. As inclinações dele eram outras. Que tentação foi essa, de acordo com o texto que nós lemos? Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne. Qual era o bonito embrulho dessa tentação? Olha, se você fizer isso, você vai dar para mim testemunho do seu poder divino e vai saciar a sua fome. Nada demais, é pecado dar testemunho do poder? Cristo é pecado? Cristo dá testemunho do seu poder divino? Testemunhar é um pecado? Não. Então faça isso, você vai dar o testemunho. Mas nesse embrulho bonito estava escondido o quê? Dentro do pacote? Faz a sua vontade.
E olha, a sua vontade é boa, não é ruim. Mas dentro do pacote estava incluído o quê? Independência de Deus. E aí nós sofremos as mesmas tentações de independer de Deus, sim ou não? Mas com outros objetos de tentação, que não eram os que Cristo tinha. Jesus, então, ele deveria renunciar aos desejos da sua natureza santa, usar o seu próprio poder divino, e ao fazê-lo, ele travou uma luta tão intensa quanto o ser humano trava para renunciar aos desejos da sua natureza carnal. Vocês começam a entender como que funcionou isso? Tentação número 2. Diz a Bíblia: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O que o diabo estava dizendo? Desconfia de Deus, se joga aí, vamos ver se ele vai te socorrer. Isso teria dado certo? Com Cristo? Lógico que não. Então o que Satanás estava propondo? Demonstra o seu poder, demonstra que você é o filho de Deus, demonstre a sua fé. Algum pecado em demonstrarmos a nossa fé? Em Deus? Não. Em si mesmo? Não. Satanás tentou tirar vantagem da fé perfeita, da confiança perfeita que Cristo tinha em Deus. Ou seja, mais uma tentação em cima da inclinação que ele tinha para o quê? Para o bem. Para a justiça. Qual o problema de dar testemunho da sua fé em Deus? Se você se jogar daqui, você vai forçar um salvamento espetacular por parte dos anjos e você vai comprovar mais uma vez que é o Messias. Você estará apenas, preste atenção nisso, exercitando a sua fé. Mas, irmãos, a linha que divide fé de presunção é tênue. Outro detalhe, Satanás então dizia por meio dessa tentação: quando os anjos vierem te salvar, olha o testemunho que você vai dar para as pessoas crerem em você. Todo mundo vai ver o que vai acontecer. E quantas pessoas crerão em você? Mais uma vez, preste atenção nisso. Jesus teve que renunciar aos desejos de sua natureza santa, ou seja, de provar a sua fé em Deus, e ao fazê-lo, travou uma luta tão intensa quanto a que o ser humano trava para renunciar aos seus desejos da sua natureza carnal. Aliás, não o mesmo, né? Muito mais do que nós. Que tentação foi essa, de acordo com 1 João 2? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Soberba da vida. Qual era o bonito embrulho desse pacote da tentação? Demonstrar sua fé perfeita em Deus e dar testemunho para as pessoas da sua filiação divina. Não tem nada de mais nisso, mas o que vinha escondido nesse pacote? Fazer a própria vontade, que era boa no lugar da vontade de Deus. Se Jesus cedesse a essa tentação de fazer o bem por si mesmo, o mal viria junto. Presunção. Essa é a arte do engano. Tentação número 3. Diz assim a Bíblia: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E eu fiquei muito tempo em cima dessa tentação, porque eu não conseguia entender isso daqui. Me diga uma coisa: mostrar as glórias do mundo, as riquezas, todo o poder, isso era tentação para Jesus? Que abriu mão de tudo isso? Agora, se você me adorar, se prostrar aqui, eu vou te dar tudo isso. Sejamos sinceros, se ajoelhar diante de Satanás era uma tentação para Jesus? Então que tentação era essa que estava nessas palavras de Satanás? Olha, tudo isso que está aqui, ó, eu vou te dar se você só se ajoelhar. Jesus não se importava com riquezas e glória, porque ele deixou a sua glória para estar nesse mundo. Segundo ponto, Jesus nunca seria inclinado a se ajoelhar diante do diabo. Qual foi realmente essa tentação? Irmãos, isso aqui é muito sério. Veja o que o diabo disse a ele. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. E Jesus sabia que fazia algum sentido o que o diabo estava falando. Veja por quê. Ao ser criado, foi Adão posto no domínio da terra, mas cedendo à tentação, foi levado sob o poder de Satanás. Quando o homem se tornou cativo, o domínio que exercera passou para o seu vencedor.
Assim Satanás se tornou Deus deste século. Ele usurpou aquele domínio sobre a terra que originalmente fora dado a Adão. Então, Adão recebeu o domínio. Mas Adão perdeu o domínio para quem? Para Satanás quando ele pecou. E Satanás se tornou então o príncipe deste mundo. E Satanás disse a Cristo assim: olha, isso tudo é meu, me foi dado. E eu te dou tudo, se você me adorar aqui. Qual foi a proposta de Satanás, irmãos? Você não precisa passar pelo sofrimento. Tudo que eu usurpei, eu devolvo para você agora. Qual foi a tentação de Cristo? Libertar os seus filhos. Estão todos cativos meus, disse Satanás. Porque eu tomei isso, é meu, é meu. Adão me entregou. Mas eu faço um acordo contigo. Se você só se ajoelhar aqui, está todo mundo livre. Foi uma tentação para Jesus libertar os seus filhos imediatamente, sim ou não? Então, mais uma vez, ele foi tentado na sua inclinação para fazer o quê? Para fazer o bem. Libertar os cativos de Satanás agora, sem precisar passar pela cruz. A natureza humana de Cristo queria ir para a cruz? Queria ir para o sofrimento? Ele só queria o quê? Salvar você e a mim. E Satanás ofereceu para ele um atalho. Se ajoelha aqui, um momentinho, e eu te devolvo tudo. Seus filhos estão libertos. Acabou. Você não precisa passar pela cruz por nada disso. Isso representou uma tentação para Cristo, não é porque ele queria se livrar da sua missão, mas porque ele estava ansioso para fazer o quê? Libertar a raça humana do domínio de Satanás. Ele foi tentado em seu amor pelo ser humano. Mas isso representaria um desvio do quê? Do plano de Deus. Que tentação foi essa, de acordo com 1 João que nós vimos? Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida? Concupiscência dos olhos. Qual era o embrulho bonito da tentação? Prove o seu amor pelo mundo no sentido de libertá-los do cativeiro. Liberte-os agora. É só se ajoelhar. Coisa pequena. Você vai sofrer muito para libertá-los? Eu estou te oferecendo um caminho mais simples. Então mostre o seu amor por eles. É simples assim. Fazer a própria vontade, de novo, que era boa, no lugar da vontade de Deus. Se Cristo cedesse a essa tentação de fazer o bem por si mesmo, não seguir o plano que Deus estabeleceu, o mal viria junto no pacote. Ou seja, idolatria, demonstrar amor a outras coisas acima do amor a Deus. Mais uma vez, Jesus teve que renunciar aos desejos de sua natureza santa. E ao fazê-lo, ele travou uma batalha tão intensa quanto o ser humano tem que travar para renunciar aos desejos de sua natureza carnal. Só que tem uma coisa, irmãos. O que Cristo tinha que renunciar era igual ao que nós temos? Ou Cristo tinha que renunciar muito mais do que nós? Muito mais do que nós temos e muito mais do que nós somos. Ele precisou renunciar. Por isso que a tentação foi muito maior. E por isso que ele pode nos compreender em quantas tentações? Todas, porque não tem nenhuma tentação que a gente passe que tenha chegado aos pés da que ele passou. Então ele entende todas. Cristo, ele venceu essas tentações que representam tudo o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Cristo então sente toda a força da paixão humana. Ele só não teve idênticas paixões. Olha que interessante isso daqui. A mesma força da paixão que nos tenta a dependermos de nós mesmos e do nosso eu egoísta, Cristo sentiu para depender de si mesmo e do seu eu santo. Enquanto o diabo apela às nossas más inclinações, ele apelou às boas inclinações de Cristo, mas que se fossem satisfeitas, trariam um mal atrelado. Veja o que o irmão White escreveu sobre isso. No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais que assaltariam os homens. Suas múltiplas tentações provêm destes 3 grandes pontos principais. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus tinha raciocínio, consciência, memória, vontade e afeições de uma alma humana. Ou seja, lembra que eu grifei de uma forma bem intensa essa palavra vontade anteriormente? Jesus, então, tinha uma vontade humana.
Qual era a luta constante de Cristo? A mesma nossa. A nossa vontade em relação à vontade do Pai. Nós, para renunciarmos à vontade de Deus e fazermos a nossa vontade carnal. Cristo, para renunciar à vontade de Deus e fazer a sua própria vontade divina, santa. E ele tinha poder para fazer isso. As inclinações, as mesmas. As paixões, tão intensas quanto. Mas o objeto, diferente. Como eu disse, não precisa ter inclinação para o mal. Só precisa ter inclinação. E Cristo, a sua inclinação para fazer o bem, era maior ou menor do que a nossa inclinação para o mal? Muito maior. Por isso que as tentações dele foram muito superiores a nossas. Agora, Satanás tentou Jesus a desobedecer a Deus não através de compulsão interior para o mal, como ocorre com a gente, mas através de suas inclinações para o bem. Mas o diabo deixou em paz para o resto do seu ministério? Não. E olha que interessante isso daqui. Vocês se lembram que, logo antes da crucifixão, Jesus foi levado à presença de Herodes, e Herodes deu uma ordem. Qual foi? Tragam doentes, enfermos, coloquem aqui. E ele disse a Jesus, agora você cure essas pessoas para provar que você é o que você está dizendo que você é. Irmãos, me diga uma coisa. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas doentes que estavam ali, qual era a paixão dele? Qual era a inclinação dele? Aquilo que ele fez o ministério todo. Você acha que Jesus queria curar aquelas pessoas naquele momento? É lógico que sim. Isso foi uma tentação para ele? Enorme, porque ele podia curá-las. Mas ele sabia que curá-las naquele momento era a vontade de Deus? Ele sabia que não era a vontade de Deus curá-las naquele momento. Por quê? Porque Deus não ia se rebaixar para poder atender os gostos do monarca. Mas tem um detalhe aqui. Cristo sabia que não era a vontade de Deus que curasse aquelas pessoas naquele momento. Mas ele podia curar a si mesmo? Sim, ele tinha poder para isso. Então vê de novo a luta da vontade própria contra a vontade de Deus. Mas qual era a paixão e inclinação de Cristo ali? Não é fazer o mal como nós, curar as pessoas. Mas ele teve que resistir a essa inclinação de fazer o que ele fez no ministério todo. E foi uma luta para ele. Por isso eu repito, irmãos, para a gente gravar bem isso. Jesus não precisava ter tendências hereditárias nem cultivadas para o mal, para nos entender e socorrer. Enquanto nós travamos uma luta intensa contra os impulsos de nossa natureza carnal, que vão de encontro à vontade de Deus, Jesus travou uma luta ainda mais intensa contra os impulsos da sua natureza divina, que iriam da mesma forma de encontro com a vontade de Deus. Só que o que ele teve que renunciar era muito mais do que nós. Veja só o que o irmão White escreve. Quando Cristo era tentado com desprezo, sobrevinha-lhe o quê? Forte tentação de manifestar seu caráter divino, mas cumpria-lhe a difícil tarefa de ater-se à posição que escolhera como sendo um com a humanidade. Era uma tarefa dificílima para Cristo ater-se à humanidade, tendo à disposição o seu próprio poder divino. Essas eram as suas inclinações, usar o seu poder divino, como foi difícil para ele permanecer humano, dependendo de Deus, porque ele também era Deus, e ele podia fazer por conta própria. A mesma coisa que nós podemos, mas para o pecado, sim ou não? Podemos ignorar a vontade de Deus e fazer a nossa. Alguém aqui já foi tentado a manifestar o caráter divino? Por isso que eu disse, Jesus é único da sua espécie. Não podemos dizer que ele era igual a nós. Isso não faz sentido. A força das suas tentações estava na possibilidade de usar a sua própria divindade em lugar de depender de Deus. A mesma tentação dos seres humanos. A possibilidade de depender de si mesmo e não depender de Deus. Seguir as próprias inclinações, que no caso dele eram boas, em lugar da vontade de Deus. Em resumo, acho que eu voltei.
Eu li esse texto? Não, esse é também importante. Cristo foi colocado em terrível teste que requeria a força de todas as suas faculdades, a fim de resistir à inclinação quando estivesse em perigo de fazer o quê? Usar o seu poder para livrar-se do perigo e triunfar sobre o poder do príncipe das trevas. Em resumo, eu fiz uma tabelinha aqui. Cristo foi tentado a suprimir sua natureza humana adquirida e liberar sua divindade natural. O homem é tentado a suprimir a sua natureza espiritual adquirida e liberar a sua pecaminosidade natural. O que então Cristo e nós temos em comum, além do corpo físico? Suprimir e liberar. Esse é o fator comum. Suprimir ou liberar a sua própria vontade. Em seus momentos finais, Jesus ainda estava na mesma batalha. Por isso ele disse: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja o quê? Como eu quero, mas como tu queres. Então espera aí. Jesus queria ir para a cruz? Jesus queria ir para a cruz? O que Jesus queria? Salvar você e a mim. E ele disse: Pai, se tiver outra forma, vamos fazer. Ele jamais desistiria de você e de mim. Mas se não tiver outra forma, deixa a minha vontade para lá. Faça a tua. Aqui está a luta. A palavra que nos torna iguais a Cristo é vontade. Não são as propensões para o pecado. Vontade. A minha vontade versus a vontade de Deus. Olha só que interessante esse texto. A vontade humana de Cristo não o teria conduzido ao deserto da tentação, a jejuar e a ser tentado pelo diabo. Não o teria conduzido a suportar humilhação, escárnio, reprovação, sofrimento e morte. Não era vontade dele passar por isso, ele queria salvar o ser humano. Por isso a terceira tentação foi cruel para ele. Eu te devolvo tudo, você não precisa passar por isso. Está todo mundo liberto, pronto. A vontade humana de Cristo é o que nós temos em comum. Não as inclinações para o pecado. Nós somos tentados pelas nossas inclinações ao mal. Jesus foi tentado em suas inclinações para o bem, mas que eram contra a vontade de Deus. É nesse ponto que Cristo se conecta com a família humana caída. A vontade. Cristo não precisava ter as inclinações para cada depravação que o ser humano tem. Isso é rebaixá-lo, mais do que nós. É no ponto da vontade que a vitória é conquistada. Sim ou não? É isso que nós precisamos dominar. E Cristo então nasce com essa vontade, não naturalmente em harmonia com a vontade de Deus. Por isso ele passava tantas noites em oração e clamor, para que a sua vontade fosse submetida constantemente, porque a sua vontade humana não era ir para a cruz. E ele se submeteu a Deus. Vencer as inclinações de sua natureza divina. Interessante isso, né? E agir como um ser humano, totalmente dependente do Pai, foi uma batalha tão grande para Cristo, como é para nós vencermos as inclinações de nossa natureza carnal e totalmente dependentes do Pai, participarmos da natureza divina. Olha esse texto, irmãos, que impressionante. A batalha que temos que ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus. Cristo travou essa batalha também? Sim, mas o seu eu divino teve que ser entregue a Deus e ele se submeter ao que tinha escolhido, ser humano. E a nossa batalha é submeter a nossa vontade carnal, pecaminosa, à vontade do Senhor. Cristo então teve alguma vantagem sobre nós? Não. A vontade caída é o denominador comum. A luta para manter e perseverar a sua vontade em harmonia com a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Por que não igual? Porque, primeiro, o objeto da tentação não era o mesmo. Seria uma afronta a Cristo afirmar que ele passou por provações iguais às nossas.
Muitos pensam assim, então ele não me entende. Não, não, não. Nós que não entendemos ele. Como eu disse anteriormente, o foco não sou eu. O foco é ele. Ele é o padrão, não eu. Pensa um pouquinho comigo aqui. Nós podemos ser tentados severamente, somos tentados severamente. Mas se a gente ceder à tentação, nós podemos ter outra chance? E Jesus? Então não me diga que as tentações foram iguais às nossas. Isso é uma afronta contra Cristo. Porque se Cristo cedesse uma vez, acabou. Você e eu cedemos várias vezes e temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo, mas se ele cedesse uma vez, acabou. Não venha me dizer que são tentações iguais às nossas. Ninguém suportaria isso, só ele. Outro ponto. O nosso fracasso espiritual pode até afetar muitas pessoas, mas em termos absolutos, o meu fracasso espiritual determina a perdição dos outros? Não. Cada um toma a decisão. Eu posso induzir, mas cada um toma a decisão. Então eu pergunto, e o fracasso de Cristo? Então não venha me dizer que as tentações eram as mesmas. Porque nenhum de nós suportaria isso. Porque o seu fracasso representaria a perdição eterna de toda a humanidade. Por isso que Ellen White escreveu, pela nossa salvação, o próprio céu esteve em risco. E ela diz mais, que se Cristo cedesse à tentação, por menor que fosse, ela escreve assim, Cristo e a igreja estariam sem esperança. Não diga que ele é igual a nós. Terceiro ponto. Por causa da nossa natureza, a gente acaba se adaptando ao mundo de pecado, sim ou não? E às vezes o pecado não causa tanto desconforto pra gente, a gente aprende a conviver. Agora eu pergunto, a natureza santa de Cristo, nós vimos que fazia com que o pecado fosse uma tortura para a alma dele. Agora pense Cristo ter que viver neste mundo miserável por mais de 30 anos. Com uma natureza que recuava do mal. E o mal estava em todo lugar. Ninguém jamais odiou o pecado como Jesus. Então esses anos que ele passou nessa terra foram uma tortura para a alma dele. Era um fardo adicional. Era uma agressão à sua natureza santa, além de estar exposto aos ataques de Satanás e dos homens usados por Satanás. Olha esse texto aqui. O Filho de Deus colocou-se em lugar do pecador e passou pelo terreno em que Adão caiu e suportou a tentação no deserto, a qual era quantas vezes? 100 vezes mais forte do que aquilo que já incidiu ou virá a incidir sobre a raça humana. 100 vezes mais do que virá a incidir sobre qualquer ser humano. Por isso, eu repito, a inclinação, a tentação de Jesus liberar a sua natureza divina foi muito mais forte do que a tentação de alguém que quer fumar um cigarro. É por isso que ele pode entender. Quantas pessoas? Todas, sem necessitar ter as inclinações depravadas que nós temos. Ninguém conseguiria suportar isso. Só Jesus. Por isso a Bíblia diz, ele foi tentado à nossa semelhança, não igual a nós. Nenhum de nós sofrerá ou já sofreu um nível, uma intensidade de tentações e provações como ele. Jesus nos compreende em todas as nossas lutas, não porque teve as nossas inclinações para o mal, mas porque suas lutas e dores e sofrimentos foram muito maiores do que qualquer tentação que venhamos a passar. Irmãos, Jesus resistiu às próprias inclinações até sangrar. Sim ou não? O que estava acontecendo no Getsêmani? Por que Jesus suou gotas de sangue? Era a luta para resistir à sua inclinação divina, à sua natureza divina. E ele lutou contra a sua inclinação. Pai, se possível, passa de mim, mas não faz o que eu quero, faz a tua vontade. E ele resistiu à sua inclinação de usar o próprio poder, de sair do plano original de Deus, até sangrar.
Levanta a mão quem já lutou contra as inclinações carnais até suar sangue. E aí eu entendi porque Paulo, quando eu comecei a me achar muito bom, ou então quando eu dizia assim, não dá para vencer isso aqui não tem condição, é impossível vencer o pecado, é impossível observar a lei de Deus. E Paulo me disse o seguinte, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E o que Paulo estava dizendo é, ei, Leandro, acorda, o que você está fazendo, você não chegou nem aos pés do que Cristo teve que resistir. É por isso que ele te entende. Você nunca suou sangue batalhando contra suas inclinações carnais, como Cristo suou sangue batalhando contra suas inclinações divinas e santas. Foi uma luta para ele permanecer no seu corpo humano, sem poder usar o seu poder, dependendo do Pai. Irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, se torna para mim mais significativo o conselho de Ellen White, que todo ser humano seja advertido a não tornar Cristo totalmente humano, alguém como nós. Pois não pode ser. Não pode ser. Será então que Jesus nos compreende? Nós aqui não compreendemos Ele. Ou seja, Jesus sabe muito bem o que é renunciar a si mesmo. E essa é a luta nossa, sim ou não? Sim. Você e eu, todos os seres humanos, renunciar a si mesmo, essa é a luta, a vontade nossa versus a vontade de Deus. Cristo nos compreende perfeitamente nossas lutas para renunciar o pouco que temos e o pouco que somos, porque ele renunciou quanto? O muito que ele tinha e o muito que ele era. Ele sabia, eu sou Deus, mas eu preciso me manter a essa posição que eu escolhi para salvar o ser humano. Que tentação tremenda. Cristo pode nos compreender perfeitamente. Cristo não era insensível à ignomínia e à desgraça. Ele a sentiu de maneira muito mais profunda e aguda do que nós podemos sentir o sofrimento, pois sua natureza era mais elevada, mais pura e mais santa do que a natureza da raça pecaminosa por quem ele sofreu. O fato de Cristo ser melhor do que nós não foi vantagem, na verdade foi uma desvantagem para ele em relação às tentações, porque ele foi tentado 100 vezes mais, justamente porque era superior a nós. Irmãos, qual é o ser humano que suportaria o deserto? Qual é o ser humano que suportaria o Getsemane? Então não diga que Cristo é igual a nós. Isso não é possível. E louvado seja o Senhor por isso. Porque eu quero um modelo para eu copiar, mas acima de tudo eu quero um Salvador. Então não tem problema se ele é um pouco mais do que eu, quando na verdade ele é muito mais do que eu. Diante de tudo que ele passou, há alguma provação ou tentação que a gente sofra que ele não possa compreender? Nossa vontade deve ser sujeita à sua, a fim de que a tornemos a receber purificada e refinada. Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder para vencer suas tendências naturais para pecar. Talvez alguém pergunte, porém, não posso seguir minha própria vontade e fazer o que bem entendo? Não, não podeis seguir vossa própria vontade e entrar no reino dos céus. Ali não haverá minha vontade. Os caminhos humanos não encontrarão lugar no reino dos céus. Nossos caminhos devem coincidir com os caminhos de Deus. Se não me engano, foi o Isaac que disse: no céu não haverá minha vontade. E Cristo, ele nunca pede de nós algo que ele não tenha dado antes, o quê? O exemplo. Não posso fazer a minha vontade? Pode. Mas no céu não vai ter isso. A minha vontade. E Cristo se submeteu à vontade de Deus, resistiu às suas inclinações até sangrar. O que devo fazer então, diante das tentações que me assaltam? Eu devo correr a Cristo quando as tentações vierem? Sim ou não? Devo correr a Cristo quando as tentações vierem? Veja. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados quando precisar.
O meu problema é que muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, ó, quando vier a tentação, você conta até 10. Você canta um hino. Então o exemplo que eu usei aqui, né, do Gil batendo no meu rosto, né, Gil? As pessoas falam, olha, se alguém te bater, você canta um hino. Você conta até 10 que as tentações se vão. Irmãos, o que a gente não entende muitas vezes é que quando alguém me bate no rosto, não dá tempo para cantar. A reação é instantânea. Por isso Cristo diz, venha ao trono da graça agora, porque quando o problema surgir, você está pronto, como eu disse. Domínio próprio não é ir para casa dizendo, eu exerci domínio próprio porque eu não bati nele. Mas isso não é domínio próprio, segundo Deus. Domínio próprio é, como eu disse, é não revidar o tapa e não ter o quê? Não sentir vontade de fazer isso. Não dá tempo de cantar. Então, quando a tentação vem, muitos de nós queremos passar um cheque que não tem fundos. Por isso Deus diz, filho, venha ao trono da graça agora. E venha de que forma? Mas Senhor, olha quem eu sou. Ele diz, vem com confiança. Mas Senhor, eu fiz muita coisa. Filho, vem com confiança. Eu estou dizendo, vem, sou eu que estou dizendo. Vem com confiança. E você vai receber graça para quando você precisar. Você já está preparado para resistir à tentação. As tentações, elas são vencidas bem antes delas chegarem. Cristo, quando venceu a tentação no deserto, mas Jesus venceu porque ele citou a Bíblia. Não! Jesus venceu naquelas madrugadas no monte. Ué, e por que ele citou a Bíblia? Porque era natural para ele. Ele vivia com a Bíblia, era natural citar a Bíblia, mas as vitórias aconteceram bem antes das tentações virem, na sua comunhão diária com Deus. O tempo de chegar ao trono é agora, e seremos ajudados quando a tentação chegar. O Senhor ouvirá, Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural, e Ele socorrerá em todo tempo da tentação. Amém. Irmãos, a natureza humana de Cristo não pode ser classificada como estritamente pré-lapsariana, estritamente pós-lapsariana. É pequeno demais para suportá-lo. É pequeno demais para caber Cristo. Então esqueça isso. Sua natureza humana era única, apropriada para ser exemplo, mas apropriada para ser salvador. Portanto, eu faço uma pergunta final. Podemos vencer como Jesus venceu? Podemos vencer como Jesus venceu? Depende. Como Jesus venceu? Nenhum de nós suportaria o que Cristo suportou. Então podemos vencer como Ele venceu? Não. Na verdade, sim e não. Quando Ellen White fala de vencer como Jesus venceu, irmãos, ela não está afirmando... Hã? Pode usar a palavra semelhante? Semelhante. Pode, claro que pode. Deve. Porque quando Ellen White fala que nós podemos vencer como Jesus venceu, ela não está afirmando que nós teríamos condições de suportar o que Ele suportou. Não é isso. O que ela está dizendo? Como nós podemos vencer como Jesus venceu? Olha o que a Bíblia diz. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Podemos vencer como Jesus venceu? Não no sentido de que jamais suportaríamos e venceríamos as provas que Ele venceu, mas sim no sentido de que podemos vencer todas as nossas tentações. Está claro esse ponto? Podemos vencer como Jesus venceu as nossas tentações. Porque a Bíblia me promete que Deus não permitirá uma tentação acima do quê? Do que eu posso. Então, se eu estou sendo tentado, a Bíblia diz que eu posso. Mas tem um detalhe que está ali no texto. Antes, vindo a tentação, aí eu lembro da mensagem do Isaac. Deus, Ele doa o tempo inteiro. Ou seja, como é possível vencer as tentações? Se Deus
der o escape. Como que ele pode dar o escape? Se você e eu formos ao trono da graça, dia após dia. Nesse sentido, as nossas tentações podemos vencer como Jesus venceu. E louvado seja Deus por isso, porque eu quero vencer. Eu quero vencer. Não é meramente a convicção da mente, não é a aceitação de uma teoria, embora correta, que nos torna cristãos. É a habitação de Cristo na alma, o desenvolvimento de seu espírito na vida. A experiência cristã é um esforço constante para conformar a vontade humana à vontade de Cristo e formar o caráter de acordo com o modelo divino. Cristo passou por esse esforço constante de conformar a sua vontade humana com a vontade de Deus? Sim, ele suportou até sangrar. Mas lembre-se de uma coisa: quanto mais perto você chegar de Jesus, o que vai acontecer? Mais falho você vai aparecer perante seus próprios olhos. Sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em um distinto contraste com o caráter perfeito dele. Não desanima. Isso é uma evidência de que os enganos de Satanás estão perdendo seu poder. Eu não sei quantos vivenciaram essa experiência que minha esposa e eu vivenciamos. Nós vivíamos os dois perdidos dentro da igreja. Meus pais apelaram, clamaram, choraram. Nada resolvia. Até que um dia nós estávamos ouvindo uma pregação. E o amor do meu pai não foi suficiente. Eu precisei de algumas pauladinhas do pregador para despertar. Então sentei com a minha esposa. A primeira decisão que nós tomamos foi: essas coisas que a gente assiste na TV, a gente vai precisar deixar isso. Jesus morreu para nos libertar disso aí. Exatamente disso aí. Irmãos, não foi fácil para nós. Porque nós éramos extremamente viciados em filmes, séries, etc. A ponto de várias vezes com meus amigos na minha adolescência, quando meus pais viajavam, porque não deixavam a gente fazer isso na presença deles, eu saí de um JA para casa com os meus amigos, alugarmos vários filmes, começávamos a assistir depois do JA e concluímos muitas vezes às 11h30 ao meio-dia do dia seguinte, direto. Foi uma luta na minha vida. Então eu conheci aquela que hoje é minha esposa e eu pensei, agora ela vai poder me ajudar nisso. Ela me ajudou tanto que a gente passou a fazer isso juntos. A auxiliadora que o Zac falou me auxiliou. Até que um dia a gente tomou uma decisão. O que aconteceu foi impressionante, mas dói muito. O que aconteceu foi que quando nós abandonamos essas coisas, nossos olhos se abriram e a gente percebeu que tinha mais coisa para mudar. Então nós tomamos a decisão de mudar a nossa alimentação para fazer a vontade de Deus. E isso foi fazendo uma limpeza no nosso córtex pré-frontal, é isso, Paulo? E o nosso discernimento foi se aguçando. Mas nesse momento a nossa tendência humana era o discernimento mais aguçado. Ah, agora que eu vou ver quem está fazendo as coisas certas, as coisas erradas nessa igreja. A gente percebeu que tinha mais coisa. E a gente falava assim, mais, Senhor, tá bom? Mais, filho. Então minha esposa começou a fazer uma mudança na sua maneira de se vestir. Não foi fácil, foi fácil? Não foi fácil. Isso então foi abrindo mais o nosso discernimento e a gente começou a enxergar o quê? Mais coisa. Porque antes a gente não enxergava. Estava tudo bem, sou um cristão, Laodiceia. Não preciso de nada. Irmãos, quando Deus nos pede reformas e a gente vai fazendo, a mente vai se abrindo de tal forma que vai aparecendo cada vez mais o quê? Sujeiras em nós. Essa é a intenção de Deus. E muitas vezes a gente não pensa nisso. E nossos olhos vão para quem? Para os irmãos. E um dia minha esposa e eu, no nosso culto familiar, estávamos lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade. E a gente se deparou com uma citação que
quando a irmã White fala a respeito das intenções, que para Deus também conta. Eu pensei, não, Senhor. Significa que tudo que eu fiz de bom até aqui, eu vou ter que rever tudo de novo. Por quê? Qual foi a minha intenção ao fazer? E a gente pensa, Senhor, não dá, a vida cristã não tem como. Mais coisa, Senhor. Sim, filho, mais coisa. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim, na verdade? Seja claro. E Cristo responde, eu quero fazer em você algo proporcional ao poder que eu tenho. Como é que a gente pode se contentar com isso? Eu sou vegetariano, legal, pronto, a vida cristã é isso aí, acabou. E Deus disse, ótimo filho, mas tem mais. E tem mais. E a gente vai fazendo as reformas externas, e tudo bem se a gente é egoísta no começo, porque a irmã White fala que a gente não pode mudar as nossas afeições por nós. Deus não quer afeição, Ele quer decisão, faz. Deixa que a afeição mude. Você está fazendo por motivo egoísta inicialmente, mas faz. E deixa que eu transformo. Faça porque eu pedi. E aí a gente entendeu isso, Senhor. E o nosso clamor hoje é, Senhor, muda a minha intenção. Se eu estou fazendo isso que é bom, mas com intenção ruim, muda, eu não consigo. Será que Ele atende essa oração? É lógico que atende, é tudo que Ele mais quer. Por que não vai atender? E o tempo vai passando e a gente vai vendo cada vez coisas em nós. E eu percebi uma coisa, irmãos. O dia que eu bater no meu peito e dizer, eu alcancei, eu sou perfeito. O que isso significa? Significa que eu ainda estou cego pelos enganos de Satanás. E a prova é simples. A porta da graça se fecha. Os santos passarão pela angústia de Jacó. E qual é a preocupação deles? Eles estão salvos, sim ou não? Eles perdem a salvação? Acabou? Estão salvos, selados. São íntimos de Cristo? Sim. E qual a preocupação deles? Será que eu alcancei? Será que eu sou digno disso? Será? Então veja, se os salvos, no tempo de angústia, terão essa aflição, será que eu alcancei o ideal de Deus para a minha vida? Quem sou eu hoje para dizer, já alcancei, irmão? Quem sou eu? Agora eu faço um apelo a vocês, e nós estamos terminando. Fala-se muito hoje em nosso meio sobre perfeição de caráter. E eu pergunto, a perfeição de caráter é a meta de Deus para cada um de nós? Sim ou não? Sim, isso é evidente na Bíblia, é evidente no Espírito de Profecia. Agora eu pergunto, a perfeição de caráter, ela é uma obra humana ou sobre-humana? Sobre-humana, é algo sobrenatural. Espera aí, se é sobrenatural, eu tenho que me preocupar com isso? É sobrenatural. A meta de Deus é essa, mas eu cometo um grave erro quando eu me preocupo com a meta, com o resultado. Eu não tenho que me preocupar com o resultado, porque é obra sobrenatural. Eu tenho que me preocupar com o quê? Com o processo. Quantas horas eu tenho por dia? Quem tem mais? Quem tem menos? 24 horas é tudo que nós temos. Use-as. Qual vai ser o resultado? O que Deus quiser fazer, Ele tem poder. O que Ele quiser, Ele vai fazer. Então, quando eu foco na meta, a perfeição de caráter, no dia que eu venho a tropeçar, o que eu penso? Eu não consigo. Qual a palavrinha que não deveria estar na frase? Eu. Mas quando eu não me preocupo com a meta final, o resultado, que é a obra sobrenatural do Espírito Santo, mas me preocupo com as minhas 24 horas, submissão a Deus, nessas minhas 24 horas, dia após dia, se eu vier a tropeçar, o que eu vou pensar? Eu caí hoje. E amanhã o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou começar tudo de novo. Eu conheci uma irmã que estava entrando em depressão. Por quê? Ela dizia, eu não consigo ser perfeita. Eu não consigo ser perfeita. Muitas pessoas estão obcecadas pela perfeição de caráter, que é uma obra do Espírito Santo. Estão tão preocupados com o futuro, que estão negligenciando o quê?
24 horas. É só isso que nós temos. Mas cuidado com o outro extremo. Perfeição de caráter, obra sobrenatural. Então a gente vai vivendo aqui do jeito que a gente quer mesmo, porque santificação demora a vida inteira, é assim mesmo. Pecador é assim mesmo. Esse é o outro extremo. Cuidado com isso. Persevere. Lute com Deus como Jacó fez. Principalmente pelo quê? Pela vitória sobre os nossos pecados. E eu creio que Jesus pode nos dar essa vitória. Eu quero encerrar com um resumo. E o resumo é o seguinte. Aliás, irmãos, tem uma coisa importante aqui, que eu não posso deixar de falar. Aqueles que estão dia após dia reproduzindo o caráter de Cristo em suas vidas, sabe quando eles vão se sentir satisfeitos, completos? Nunca nesta vida. Estes são os que mais se preocupam com as próprias falhas. Estes que estão reproduzindo o caráter de Cristo são os que mais se sentem indignos, são os que mais se sentem carentes da graça, do sangue, da purificação e da intercessão de Cristo. Lembra da analogia do salva-vidas que eu usei? Lembra disso? Cristo faz uma coisa que o salva-vidas não faz. Ele nos resgata, depois nos ensina a nadar. Quer dizer, então, que a partir daí está tudo bem. Jesus me ensina a nadar e não preciso mais do salva-vidas. Posso nadar sozinho. Me responda uma coisa. Pedro sabia nadar? Nadadores experientes também se afogam. Cristãos verdadeiros também precisam de Cristo. Ainda que alguém atinja a perfeição de caráter, e eu creio nisso, continua precisando de um Salvador. Continua precisando da graça. Não se sinta satisfeito com a sua condição. Busque mais. Em resumo, em que Cristo era diferente de nós? Cristo era como nós, mas Cristo era maior do que nós. Cristo nasceu naturalmente do Espírito. Nós precisamos de um novo nascimento do Espírito. Cristo nasceu como ente santo. Nós precisamos buscar em Cristo a santidade. Obra de quanto tempo? Uma vida. Cristo era santo por natureza. Nós somos egoístas por natureza. Cristo era justo em si mesmo. Nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Cristo tomou nossa natureza humana caída, mas não nossas inclinações pervertidas. Cristo tinha inclinações para a justiça. Nós temos inclinações para o mal. Sua natureza recuava do mal. Nossa natureza nos empurra para o mal. E nós vimos que essas coisas foram vantagem para ele? Não. Ele sofreu muito mais do que nós por ser assim. Por isso ele nos compreende. E no que Cristo era então igual a nós, além do aspecto físico, Cristo foi tentado em todas as coisas, por isso nos compreende. O objeto das propensões, inclinações, tendências e paixões de Cristo era diferente do nosso, mas a força era a mesma. Aliás, a força que Cristo sentiu era muito maior. Cristo teve lutas severas para renunciar à própria vontade e fazer a vontade de Deus, como nós. Mas as lutas dele foram maiores. A luta de Cristo travou lutas intensas contra a tentação que o inclinava ao seu eu divino. As mesmas lutas que travamos contra a tentação que nos inclina ao nosso eu pecaminoso. A luta de Cristo para abdicar de seu poder divino e participar da natureza pecaminosa é a mesma nossa, para abdicar do pecado e participar da natureza divina. A diferença é que ele renunciou muito mais do que nos pede para renunciar. A renúncia do próprio eu e a entrega de nossa própria vontade à de Deus. Esse é o ponto comum entre nós e Cristo. Preste atenção nisso. Cristo precisava ser o que é possível a nós sermos para que pudesse ser nosso exemplo, nosso modelo. Mas Cristo precisava ser o que é impossível a nós sermos para que pudesse ser o nosso substituto e o nosso Salvador. E aqueles que aceitarem Jesus como Salvador e Senhor e com Ele conviverem ainda nesta terra e se submeterem à sua vontade dia após dia, terão suprimidas as suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. E na manhã do retorno de Jesus, verão o último traço de sua natureza pecaminosa, a carne deteriorada, transformado num corpo glorificado, a partir de quando para sempre nos deleitaremos em fazer de coração
a vontade de Deus. Eu apelo a vocês, irmãos. Não pense, não permita que esse pensamento ganhe lugar na sua mente de que Cristo era exatamente igual a nós. Isso é impossível. Mas tudo bem se ele era mais do que nós. Porque a gente precisa mais do que um modelo. A gente precisa de um Salvador. E ele é isso para nós. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa caminhada. Tá difícil? Vai ficar mais. Mas persevera. Persevera. Cristo sabe que é difícil. E ele não enganou ninguém. Ele disse, no mundo tereis? Ele avisou. Mas ele disse o que mais? Tem de bom. Se anime! Eu venci o mundo, ele disse. E, irmãos, quando Adão pecou, ele entregou o domínio a Satanás. Quando Cristo veio, ele tomou o domínio de volta. E a irmã White fala que quando Cristo voltar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai devolver o domínio para Adão. Toma, Adão. É seu como no princípio. Eu quero estar lá para ver isso. E eu sei que vocês também querem. Há poder para isso. Então não desiste. Estamos quase no lar. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que sejamos sempre gratos pela sua misericórdia. Louvado seja Deus, porque Cristo é maior do que nós. Vamos concluir. Temos algum recado para passar ainda, Thaís? Podemos... Te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Amém. Não pode ser de outra forma. Eu queria que nós concluímos esse momento com uma oração de joelhos. Querido bom Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu plano perfeito. Obrigado pela tua misericórdia. E obrigado porque o Senhor entregou por nós o melhor que o Senhor tinha.
Senhor, diante do que Cristo passou por nós, tudo que Ele nos pede para fazer ainda é pouco. Por isso eu te peço, quebra esse nosso coração duro e que possamos entender, Senhor, que as reformas que fazemos, as mudanças que desejamos para a nossa vida não devem ser feitas para ganharmos a salvação, porque nada disso vai nos salvar. Que possamos entender que essas coisas o Senhor nos pede para que demonstremos o nosso amor por Ti. Que possamos entender isso e nos empenhar para fazermos a Tua vontade por amor. Muitas vezes a gente faz, Senhor, por motivos egoístas, quem sabe até por medo de se perder. E o Senhor entende nosso coração, então nós te pedimos, se porventura ainda há esse egoísmo em nós, arranca, porque a gente não consegue, só o Senhor consegue. Nós estamos nos comprometendo, Senhor, a buscar fazer a Tua vontade com empenho, mas o coração, Senhor, muda, por favor. Esse é Teu, a gente não consegue. E nós cremos no Teu santo nome, o Senhor prometeu que mudaria. O Senhor tem poder para isso. Parece impossível, Senhor, quando a gente olha para o espelho, que um dia nós reproduzamos o caráter de Cristo em nós. Mas o Senhor diz que pode fazer. Então só nos resta crer e nos submeter a Ti. Obrigado por tudo aquilo que já pudemos ver a Teu respeito nessa programação, nesse congresso. Que bênção tem sido esse congresso, Senhor. Isso nasceu no Teu coração, não temos dúvidas disso. Continue conosco até o fim dele. E que Teu Espírito nos acompanhe onde quer que estejamos, nos ajudando a digerir, compreender melhor todas as mensagens que foram tratadas aqui. E, acima de tudo, nos comprometendo a tomar decisões imediatas. Decisões por amor ao Senhor. Obrigado. Está difícil, Senhor. O Senhor sabe. A vida cristã não é muito fácil. Muitas pessoas perderam a vida por ela e talvez nós não estejamos preparados para isso ainda. Então, por favor, nos transforme. Para que possamos, se um dia tivermos que enfrentar a morte, provavelmente muitos de nós aqui teremos que enfrentar a morte por amor a Ti, que possamos dizer, pode me matar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dá-nos este poder quando ele for necessário. Por favor. Nós pedimos que o Senhor continue conosco durante essa noite, nos protegendo com os Teus anjos. E abençoe cada ministério, Senhor, que está presente aqui representado. Obrigado por podermos ver, Senhor, essa unidade entre os ministérios. Não apenas uma unidade entre si, mas uma unidade com a Tua igreja. Preserva isso, Senhor, para que possamos finalmente cumprir nossa missão. Irmos embora deste mundo, passarmos 1000 anos de férias na Tua casa, enquanto o Senhor reforma a nossa aqui, para que possamos um dia voltar a esta terra e vivermos no mundo, como o Senhor revelou a Tua serva, muito mais belamente adornado do que o Éden original. Muito obrigado por esta esperança que nos move. Abençoa-nos, guarda-nos, em nome de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém.